Olá, está começando o ES News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos falar de um plano de saúde voltado especialmente para a melhor idade, né? Para a maior idade, ou melhor falando, né? É a MedSenior. Quem está aqui com a gente é o vice-presidente do plano, o Maili Coelho Filho. Maili, seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de poder falar para você e para os telespectadores. Prazer nosso sempre de receber. A gente está falando de um plano que está consolidado no Espírito Santo, né? E não só aqui, porque a gente está falando de um plano que já está em várias partes do país, mas especialmente voltado para os idosos, não é isso? Sim, é um plano que está no mercado há muitos anos, né? Desde 2010, quando foi fundado, e ele atende exclusivamente àquela massa de 60 anos mais. Então, os nossos clientes, eles predominantemente têm mais de 60 anos. A idade média é 68 anos da nossa carteira, que hoje conta com 113 mil vidas. São 113 mil vidas. 113 mil vidas. Você estava me falando que a meta esse ano ainda é chegar a 140 mil vidas. A expectativa nossa é chegar a 140 mil vidas nos 7 estados que nós atendemos hoje no Brasil. A grande maioria, né, a maior parte desse número está hoje no Espírito Santo. No Espírito Santo. Hoje a maior concentração, algo em torno de 40%, quase 50% dos nossos beneficiários estão alocados no Espírito Santo. Obviamente que à medida que as vendas vão crescendo em mercados com um potencial maior, como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, tendem a passar um pouco esse nosso mercado. Mas, por enquanto, o Espírito Santo representa aí boa parte das nossas vidas, dessas 113 mil vidas. Quais outros estados hoje que a MedSenior também está? Hoje nós operamos no Espírito Santo, Minas, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. São 7 estados na federação. 7 estados. E quando a gente fala desses estados, a gente está falando também de rede toda credenciada também para atender nesses estados, não é isso? Sim, contamos nesses 7 estados com 97 hospitais, sendo um próprio no Espírito Santo. Entendi. E nesses hospitais você tem todo o atendimento completo também para esses pacientes? Sim, é um plano que você atende desde uma simples consulta até uma internação em UTI. Entendi. Ou seja, a cobertura é completa. É integral. E ele não é um plano participativo. Porque o grande problema que o idoso tem é que quando você compra um plano participativo, a tendência é você controlar as suas finanças e despesas e falar, não vou usar esse mês. E você não usar o plano é algo nocivo à sua saúde. Então nós não estimulamos o não uso. Então nós não temos plano participativo. O plano é 100% completo, então ele paga e tem acesso a todas as unidades, então não tem coparticipação. Não tem, eu vou fazer uma consulta, vou pagar R$20, R$30 pela... Não, isso não existe, porque isso inibe o uso. Sim. E o nosso conceito, a nossa filosofia é a prevenção. Então é necessário o uso para que nós saibamos o que está acontecendo com aquele indivíduo, como ele está evoluindo, e aí sim enquadrar em um dos programas que nós temos de medicina preventiva. Agora, Maili, você falou sobre medicina preventiva, né? Isso é extremamente importante, porque nós até conversávamos antes. A gente está falando de um plano de saúde voltado para idosos que normalmente demandam um pouco mais de atenção na saúde. Então, quando você tem todo um trabalho de prevenção, você acaba tendo também uma certa economia no gasto depois para recuperar aquela questão, aquele problema de saúde que a pessoa possa eventualmente ter. O grande lance da prevenção está praticamente ligado ao fato de que se você descobre antes, você consegue curar. Então, assim, alguns idosos têm uma fala que é muito comum de ser dito o seguinte, eu não vou a médico, porque quem procura, acha. Já ouvi muito. Só que quem acha, cura. Esse é o detalhe. E a prevenção é, obviamente, você encontrar algum problema, algum indício, ou eventualmente, uma predisposição eventual a uma diabetes e fazer o tratamento para que esse indivíduo possa ter uma vida mais longa. Sim, ou seja, isso faz toda a diferença. Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Né? Você pode ter uma sobrevida da pessoa muito maior, às vezes descobrir um tumor, faz o tratamento, né? Tira o tumor e você tem uma sobrevida muito, muito mais tempo. Sim, sim. Tudo que você descobre antes do problema se agravar, a chance de recuperar é infinitamente maior. E por isso que essa filosofia da prevenção seja algo que nós estamos praticando muito dentro da companhia. É o principal elemento da empresa, é a prevenção. Sem dúvida alguma. Vou fazer o seguinte, nós vamos para o rápido intervalo, Maili. Daqui a pouquinho, na volta, a gente continua conversando com o Maili Coelho Filho, ele que é vice-presidente do Grupo MedSenior. A gente volta já já, não sai daí.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo o vice-presidente do Grupo Med Senior, o Maili Coelho Filho. A gente está falando sobre o plano, né, especializado em idosos, né, o atendimento de saúde a idosos, que tem tido um grande sucesso aqui no Espírito Santo, e hoje não só está aqui apenas, né, no Espírito Santo, está em outros estados do país também. Sim. Já são 97 hospitais ao todo, né, e também um próprio. Sim, isso, no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo. Isso. Maili, vamos falar um pouco sobre as unidades próprias. Vocês têm unidades próprias de atendimento também à população, não é isso? Sim. O grande diferencial da medicina é o acolhimento. Então, quando nós investimos em unidades próprias, nós estamos dizendo para o nosso público que nós sabemos tratá-los, sabemos acolhê-los e, de acordo com cada comorbidade instalada, existe um centro específico. Então, nós temos, por exemplo, oficinas, a oficina da dor. A oficina da dor visa acolher aquele beneficiário que, eventualmente, tem passado muito em médicos. E uma coisa importante de se dizer é o seguinte: boa parte desses problemas está ligado à atenção. Uhum. Infelizmente, alguns dos nossos profissionais veem os nossos clientes com a frequência maior do que os próprios familiares. Então, o idoso, às vezes, ele chama a atenção: eu preciso ir ao médico. Porque o deslocamento de um idoso para ir ao médico, ele leva mais 2, 3 pessoas para poder auxiliá-lo e tal. Sim. E a grande, digamos assim, diferença nossa é entender cada indivíduo, como ele se posiciona diante da comorbidade, e para cada um deles existe um programa dentro das nossas unidades. Para você ter uma ideia, esse ano devemos investir quase 50 milhões de reais em novas unidades no Rio e em Brasília. Então, a intenção nossa é cada vez mais tornar a Med Senior com aquele jeitinho, aquele sentimento de pertencimento. Sim. Eu não divido o meu hospital, ou eu não divido o meu pronto-socorro com várias pessoas de faixas etárias diferentes. Sim. Eu divido eles com um público que é o público que eu me relaciono basicamente todos os dias. Sim. Então, essa é a diferença que nós temos, esse é o diferencial para que nós possamos trazer o acolhimento para os nossos beneficiários. E esse ano, algo em torno de 50 milhões de reais, nós estaremos investindo em novas unidades próprias. Já são quantas unidades hoje no estado, Maili? No estado, nós temos 8 unidades. 8. E ao todo nós devemos chegar próximo de 50 com a chegada dessas novas unidades no Rio e em Brasília. Rio e em Brasília. Rio e Brasília. Também vão ter essas unidades próprias, além dos hospitais, de toda essa rede credenciada que nós falamos. Sim. Além dos 97 hospitais que nós temos em 7 estados da federação. Bacana demais. Agora, uma coisa muito importante também, Maili, quando você estava falando de prevenção, né, quando a gente fala de plano de saúde, não deixa de ser um seguro também de saúde, né? Porque você paga. O seguro é assim, a gente paga para não usar o seguro, né? Você não quer que o carro dê problema. E a saúde é a mesma coisa, você paga, eu também não quero ter problema, mas tem a prevenção. Sim. E aí é uma situação diferente, sim, né? Porque você tem que ter consultas periódicas, você tem que fazer o exercício físico, que é a sua parte, a alimentação também, que é a sua parte. Ou seja, a saúde é multidisciplinar, né? Não é só você, mas você tem que ter também uma equipe também te dando suporte. E mais do que ter simplesmente uma equipe dando suporte, é você ter, por exemplo, uma enfermeira que ela faz a navegação de uma carteira de determinadas comorbidades. Então ela entende aquele indivíduo, ela comunica com esse indivíduo, ela entende o que ele tem, o que ele está passando e consegue fazer com que ele navegue essa sua comorbidade com uma questão mais tranquila. Então, eventualmente, ela liga agendando consultas, ela liga agendando uma entrevista, seja com um psicólogo nosso, seja com assistente social, que a família às vezes precisa de um apoio. Então, ela está ali para assessorar. Então, assim, esse é um diferencial que a companhia tem em relação aos outros planos que existem no mercado. É esse acolhimento e entender que cada indivíduo é um indivíduo com características próprias. Com suas peculiaridades, as suas comorbidades próprias. Então, tem toda uma situação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na nossa unidade, por exemplo, você nunca vai ver o nosso beneficiário sendo chamado por um número, que é muito comum. Número 342, 733. Não, lá nós chamamos pelo nome. Então o médico vem na recepção, chama, ô, seu Fabiano, como é que vai o senhor? E leva para fazer a consulta e tal. Traz o seu Fabiano, já chama o seu Anderson, leva. Então, assim, é essa relação que nós temos
com o nosso beneficiário. Esse atendimento também diferenciado muda tudo, né? Não tenho dúvida disso. Né? Fideliza também esse cliente. Sim. Né? Porque além de paciente, ele também é um cliente, né? Para a empresa. Ele não é um número. Não é um número. Ele não é um número. Então, assim, nós temos os comitês de clientes. Muitos dos nossos beneficiários participam desse comitê. Ele sabe que não é mais uma pessoa ali. Entendi. Tá certo. Olha, eu tô vendo aqui, eu tava olhando para lá porque o nosso tempo já tá acabando. Ok. Né? Mas que pena, né? Porque eu teria muito mais outros assuntos para conversar aqui com o Maili Coelho Filho, ele que é vice-presidente do Grupo Medicina. Maili, foi um prazer te receber. Prazer foi todo meu. Sempre te receber aqui no Agradeço nosso programa. sempre o convite. Sempre que precisar estaremos aqui para tirar as dúvidas, enfim, para falar um pouco mais sobre uma filosofia de vida e não um business. É isso, né? Falar de qualidade de vida, né? De cuidar da saúde, que é sempre muito importante. Sem dúvida. Obrigado, viu, Maili? Eu que agradeço. A você de casa, muito obrigado pela audiência, também pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse esflix.com.br. Um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.